Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A última safra de grãos do Brasil atingiu a importante marca de 161,5 milhões de toneladas, que rendeu ao país 198,7 bilhões de reais, valor este que representou um acréscimo de 10% sobre o que se obteve na safra imediatamente anterior. Para a próxima safra, a produção brasileira deverá ter um incremento de 5%, passando para quase 170 milhões de toneladas de grãos. No programa de hoje, o Agenda Econômica vai examinar os principais problemas e as perspectivas do setor de agronegócios no Brasil. E quem está conosco para fazer essa análise é o técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Gesmar dos Santos. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Gesmar, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. A produção de grãos no Brasil na safra 2010-2011 atingiu a marca de 161,5 milhões de toneladas, com um crescimento de 8,2% sobre a safra anterior. A área plantada cresceu 3,8% e o aumento da produtividade foi de 4,2%. Foi um bom resultado esse? O crescimento do produto bruto da agropecuária brasileira é constante nos últimos anos. Aliás, isso vem desde a década de 70, constantemente tem crescido, então é normal, é esperado. Essa faixa de 10%, 6%, ela também oscila um pouco, é bastante normal essa faixa. E crescer a produtividade também tem sido uma variável muito importante. Há ganhos tecnológicos, há ganhos de produção, de produtividade. Então, a agricultura brasileira, nesse momento, inclusive, que já iniciou a safra 2011-2012, né? Mais uma vez, ela aponta números bastante positivos. Esse crescimento de produtividade não explica só pela mecanização de parte da soja, não? Não, é mais geral. É importante que o crescimento da produtividade ele combina vários fatores, né? Um deles, com certeza, é a mecanização, principalmente quando se trata de cana-de-açúcar, de milho, de soja, de algodão, que são grandes produtos, são grande escala, então demanda muita tecnificação e muito emprego de mecanização. Mas tem também a organização de toda a cadeia produtiva, integração, indústria, agricultura, possibilidade de ganho tecnológico, aprendizado no dia a dia do produtor rural, né, que maneja de melhor forma sementes de melhor qualidade, insumos que ele encontra no mercado cada vez de melhor qualidade. Então, a soma de todos os fatores leva a que aumenta a produtividade. E esse aumento de área plantada, muita gente se preocupa, isso aí quer dizer desmatamento. Também não pode ter essa leitura, não. Não, olha só, para se verificar uma trajetória de aumento de desmatamento para a produção agropecuária, necessita-se pelo menos de 6 a 10 anos, né, para analisar em detalhes o que ocorreu. Um ano ou outro pode ocorrer, mas, no geral, a agricultura brasileira tem feito aumento de área, além do aumento da produtividade, em cima dos fatores que ele tem disponível, ou seja, tecnologia, melhor organização da produção, porque hoje derrubar fica mais caro, ele pode infringir a lei e pode perder mercado, inclusive. Então, normalmente, o que se tem de crescimento é em cima de pastagens, não degradadas exatamente, mas pastagens já em desuso, que tem na agricultura um ganho melhor do que na pecuária. Então, esse é o cenário, no geral, de aumento de produção, talvez com pouca exceção na região norte, né? A sua área de pesquisa lá no IPEA abrange também o setor de inovação tecnológica para a agricultura. O que o senhor poderia apontar como inovação tecnológica aplicada que justificaria ou explicaria alguns desses resultados, mantendo um crescimento constante, como o senhor registrou? Olha só, a inovação tecnológica ela também é um resultado de um conjunto de medidas que se dá para o agricultor. Então, por exemplo, onde não havia energia, você leva a energia, você está estimulando o agricultor a comprar uma máquina. Essa máquina pode ser um de resfriamento, pode ser uma máquina de trituração de cana-de-açúcar para dar para o gado, pode ser uma máquina que melhora a ração dele, ou pode ser também insumos como semente, adubos, novos fertilizantes, uma nova forma de produzir com uma combinação melhor e mais bem feita, vamos dizer assim, de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas ou chamados agrotóxicos. Então, assim, além disso também, há a pesquisa tecnológica que é incentivada pelo governo, através do MCT, através da Embrapa, a extensão rural, né? A extensão rural que é muito importante, tem retomado nos últimos, vamos dizer, 10 ou 15 anos, e ainda temos alguma dívida com o produtor, mas é um fator essencial que eu considero, ou seja, combinar a pesquisa da Embrapa com
levar a extensão rural, pegar essa pesquisa da Embrapa e de empresas privadas e levar os insumos e as técnicas de produção para o produtor. E dentro disso também, para completar, existe também o aprendizado do agricultor, né, que ao aprender, ele ajuda a desenvolver também novas ferramentas e exigir que a indústria lhe forneça equipamentos de melhor qualidade. Então a questão ela vai ao mesmo tempo de um lado e de outro para ter o avanço tecnológico. Doutor Gersmar, em termos de valor bruto da produção, o resultado foi de 198,68 bilhões de reais, portanto, 10% acima da safra passada. Pesou nesse aumento de valor algodão com 65,4%, uva com 44,8%, café com 38,4%, milho 29,3%, soja 17,4%, feijão 11%, mandioca 8,6% e, por fim, laranja com 7%. A pecuária teve um faturamento de 105,4 bilhões de reais em 2011, apresentando um crescimento de 7,6% sobre 2010. Que análise o senhor faz desse crescimento? Olha só, você citou aí alguns, os principais produtos da agropecuária brasileira em termos de valor bruto da produção, que é pegar a quantidade e multiplicar pelo preço. Então, esses produtos estão ligados à cadeia internacional de consumidores demandantes de commodities, né? Então, esses produtos respondem por aproximadamente 77% a 80% de todo o valor bruto da produção no Brasil, né? Ligado à agricultura, principalmente, e também somando a pecuária, que tem uma conta própria. É natural, então, que como a demanda mundial por esses produtos tem ano que aumenta, tem ano que reduz, então essa oscilação continuará existindo. E o ano passado, especificamente, que esses dados se referem à safra 2010-2011, então, assim, houve uma oscilação para cima na Bolsa de Chicago, os valores das commodities, então isso aumenta o valor bruto da produção, né? Justamente para esses produtos. Por exemplo, o açúcar foi uma demanda muito grande que era da Índia, nós voltamos a crescer exportações de café, o algodão também voltou a uma demanda internacional e, mais ainda, às vezes a produção agropecuária ela responde por contratos anteriores e no ano seguinte ela está respondendo por contrato do ano seguinte. Então, quando se fecha essa questão, o valor bruto da produção ele é estimulado a crescer porque reflete os valores presentes, né, no ano que foi feita a colheita. Então, isso é normal e a agricultura brasileira tende a continuar concentrado nisso aí. Isso não é muito diferente dos padrões internacionais, onde de 5 a 13 produtos, no caso da agricultura, concentra 80% do valor bruto da produção. Então, no Brasil, nós temos 12. Então, aí está faltando mamão, a produção de cana-de-açúcar às vezes oscila, mas também é um outro grande produto ligado à safra anual, né? Muita gente se pergunta hoje, diante da crise europeia, quer dizer, e das dificuldades de recuperação econômica vivida pelos Estados Unidos, se o Brasil pode, de fato, contar que nessa próxima safra nós vamos chegar aos 170 milhões de toneladas de grãos, ou se vamos sofrer o impacto de demanda, de redução da demanda, vindo da crise europeia e das dificuldades norte-americanas. Você acha o quê? Nós temos que contar com duas coisas. A primeira é torcer para que os países se recuperem numa brevidade de tempo razoável, que talvez não consigam em um ano, vamos dizer assim. A outra é acreditar na capacidade do nosso produtor e do sistema que transporte, infraestrutura, logística, venda e contrato de venda dos produtos da agropecuária que sejam cada vez mais avançados, cada vez mais melhorados, cada vez mais dinâmicos, vamos dizer assim, para que ele consiga, ao mesmo tempo que o consumo internacional de alguns desses produtos se reduz, ele consegue competir no mercado internacional, que tem outros ofertantes também, e normalmente são ofertantes que têm vantagens comparativas até em relação ao Brasil, em termos de venda de produto final. Então, nós temos que confiar nessas duas coisas, que o mercado se recupere e na capacidade do produtor e da rede como um todo de logística ofertar o produto em concorrência com o mercado externo. E aí sim, eu acho que as políticas públicas têm que estar bastante atentas para dar o apoio no momento certo para o produtor conseguir levar o produto ao mercado externo e também abastecer o mercado interno, né? Agora, além dessa
essa crise europeia e dos Estados Unidos, nós temos aí um fator China. A China já anunciou agora que fará uma revisão nas suas taxas de crescimento. Era de 10% ou acima de 10%, e agora vai ser 7,5%. Como que o senhor imagina que isso possa afetar o mercado mundial de commodities e, inclusive, a situação brasileira? Eu acredito que, no mais longo prazo, a gente possa acompanhar essa questão melhor. Por que eu digo? No caso da agricultura e da pecuária, existe uma quantidade base de produtos consumidos no mundo. Então não se vai baixar. E a expectativa é que, mesmo que a economia sofra sobressaltos, uma hora está desse jeito, depois melhore, é que essa base de oferta e de consumo de produtos agropecuários, ela continue firme. Obviamente, como eu disse, depende da capacidade do produtor colocar esse produto no mercado externo. Mas o choque que pode sofrer a agropecuária, eu não acredito que seja muito grande, em função de baixas oscilações nas economias que consomem produtos brasileiros. O fator China é uma realidade. Por longos anos, a China continuará ainda demandando muito alimento do mundo todo. O Brasil é um dos parceiros favoritos da China. Eu acho que o Brasil tem que se preparar mais para a relação comercial com a China, incluindo a oferta nossa de produtos e como a gente oferta esses produtos agroalimentares. Mas é isso, e há também sempre a possibilidade de se migrar em algumas culturas para uma demanda entre 2 anos, talvez 1 ano e meio, que seja mais atraente e mais promissora para o futuro. Mas quando o senhor fala em que o Brasil deve se preparar mais para essa relação com a China, isso inclui, inclusive, uma alteração nessa linha de ser apenas ou principalmente fornecedor de commodity, comprador, ou seja, exporta aço e compra chapas, né? Trilhos também. Exporta minério e compra chapas de aço, perdão. Aí, trazendo para o campo das commodities agrícolas, aí é outro plano. Mas esse debate ele é bem fervoroso lá no IPEA, né, de como a gente se relaciona com a China e com outros países, não porque só a China, dado que a economia brasileira, ao alcançar o 6º posto na economia mundial, a gente tem capacidade, não só na agricultura, mas em outras áreas, de ofertar produto com maior valor agregado, com empregos de melhor qualidade, com ganhos sociais como um todo, com arrecadação de tributos de uma forma melhor. E talvez, da forma que cresceu muito o comércio com a China, ela é muito boa para o setor agropecuário como um todo. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso e também ofertar a esse setor e ao setor industrial e aí eu incluo industrial não só ligado à agropecuária, mas também ligado às outras commodities, a minérios, etc., que tenha uma relação de instalação mais indústrias aqui, que nossas indústrias em algum momento vá produzir onde ela achar que os custos são melhores, que os nossos impostos que estão sendo vistos agora, revistos, facilitem a produção e não que facilitem a importação de produtos mais bem elaborados pela China ou por outros países, e que um programa igual o Plano Brasil Maior, que ele se efetive, né, e que avance nesse diálogo que está tendo entre empresários, entre industriais, entre o setor público, entre acadêmicos, e que isso deu o ponto de erguer o Brasil um pouco mais em termos de valoração e agregação de valor aos nossos produtos. Isso inclui a agroindústria nisso também? A agroindústria, sim. Com uma vantagem que tem a agroindústria, que o produto da agroindústria, em geral, é alimento. Então, como as pessoas vivem mais no meio urbano, no mundo todo, eles consomem esses alimentos na forma industrializada. Essa é o geral. Nós passamos atualmente por uma venda de gado, por exemplo, em pé, né? E esse gado em pé, às vezes, ele não traz retornos internos para a economia brasileira, como seria bom se fosse processado aqui. Mas o agricultor também reclama. Então, mas a capacidade da agricultura brasileira de processar e encaminhar é muito grande. Vamos ver um pouquinho o setor de crédito. O Plano Agrícola e Pecuário de 2011-2012, né, já em plena execução, prevê crédito de 107,2 bilhões de reais, com um aumento de 7,2% com relação à safra passada. Para custeio e comercialização são previstos 80,2 bilhões, para investimentos 20,5 bilhões e para linhas especiais 6 bilhões e meio. Que análise o senhor faz do crédito rural brasileiro? Bom, a distribuição de extratos
seja para financiamento, seja para investimento, seja para custeio, seja para familiar, seja para não familiar, para comprar equipamento. Tem uma trajetória que, em cada momento, o Ministério da Agricultura avalia qual que é a demanda de recursos para a agropecuária em cada uma das linhas e cada um dos setores demandantes. Então, uma avaliação meio por fora, vamos dizer assim, de quem faz esse planejamento, que é o Ministério da Agricultura, é que a demanda pelos recursos tem dado uma resposta então, esse ano, período 2011-2012. Então, pega-se a estimativa ou os resultados finais de quanto que teve e projeta-se para o ano seguinte. Tem aumentado constantemente esses valores e a situação que eu digo é que, em alguns momentos, há talvez até um pouco de incapacidade do produtor em tomar empréstimo, porque as condições de oferta desse empréstimo não são muito boas para o agricultor em determinadas situações. Os juros agrícolas, no próximo bloco. Aguarde.